terceiro ano, turmas da manhã e turmas da tarde, né? Olha aqui a professora Gisele de novo com vocês, falando da disciplina de redação, tá bom? Hoje nós vamos continuar o conto indígena, certo? Ainda temos algumas coisas para falar sobre isso. Ok? Pegue o seu livro de redação e vamos lá. O que nós vamos fazer? Professora, eu quero primeiro lembrar o que é um conto indígena, ó. Bora lá? Vamos lembrar? Conto indígena são aquelas narrações contadas por quem? Contadas pelos índios, né? E que na maioria das vezes era oral, era só falando essas histórias, não é isso? Lembra que nós falamos na aula passada? Muito bem. E aí, esses contos, na maioria das vezes, falava de bichos, não é isso? Bichos, bichos da floresta, as lendas do Saci, do Curupira, são contos indígenas, né? Que nós temos esse contato com essas histórias. E aí, muitas vezes, a gente nem sabe que é conto indígena, não é isso? Então, lembrou aí o que é um conto indígena? Hoje nós vamos ler mais um conto indígena. Abra o seu livro na página 63, ok? Porque nós vamos hoje fazer a leitura O Galo Nadador. Professora, existe isso? Lembra que os contos indígenas é aquele conto muitas vezes inventado? Lembra? Muito bem. E aí as histórias de bichos é assim, é aqueles bichos que não conseguem fazer uma coisa na realidade, mas a história é criada para isso, tá bom? Então vamos junto comigo hoje, nós vamos responder algumas páginas do livro de produção de texto, de redação, nós vamos fazer juntos, tá bom? Dá certo. Se você tiver alguma dúvida, pode parar o vídeo, tá bom? Responde que nós vamos fazer juntos, tá bom? Dá certo. Vamos fazer a leitura primeiro? Página 63. Bora lá. O galo nadador. O galo ficou reparando que as crianças, nos dias quentes, sempre saíam à tarde. Um dia, o galo resolveu seguir o caminho que elas faziam. Seguindo o caminho, chegou ao rio. Ficou maravilhado, olha, ele ficou, gostou daquela ideia, por ver aquela água toda e as crianças brincando. Ficou olhando e com a vontade de dar um mergulho, como faziam os patos. Olha aí, vamos prestando atenção. Só que o galo tinha medo, porque nunca tinha visto seus parentes nadarem. Continuando. Depois de pensar muito, o galo pulou na água, quase se afogou, mas conseguiu fazer o que tanto queria. O galo voltou para casa depois de realizar seu desejo, louco de vontade de contar tudo para seus parentes no terreiro. O terreiro é o lugar onde ele vivia, tá bom? Logo que contou para os outros galos e galinhas, todos riram dele porque não acreditavam no que ele disse. Olha aí. Continuando. Como pode? Galo não voa nem nada. Isso quem faz é pato, disseram todos rindo do coitado. O galo estava cansado e aproveitou que estava com calor para descansar um pouquinho debaixo de uma bela árvore. E daí dormiu até a noite. Só acordou à meia-noite. Ainda estava muito cansado, porque nadar o deixou cansado. Como era tarde, continuou dormindo e só acordou no dia seguinte, quando os outros também começaram a acordar. Olha aí, isso daí é uma história que está aonde? Contos do Curumins Guaranis, tá bom? E aí, nós podemos observar o quê? É uma história de um galo, não é isso? Tia, esse galo aí é estranho. Por que, turma? Turmas. Por que, turmas? Por que esse galo é estranho? Porque ele queria nadar.
Será se galo nada de verdade? Bora lá? Vamos responder algumas questões? Próxima página. Primeira questão, diz assim: o que despertou a curiosidade do galo? E aí, lembra? Nós acabamos de ler? Vamos lá? Despertou a curiosidade dele porque as crianças saíram sempre à tarde, nos dias quentes, não era isso? As crianças saíam sempre de tarde, né? Sempre elas saíram, então ele ficou curioso para saber o que elas iam fazer. Primeira questão é isso, ok? Segunda, o que o galo fez para matar essa curiosidade? Ele fez alguma coisa, lembra? Pensa aí. Ele fez o quê? Fala aí pra tia. Bora ver? Ele seguiu as crianças. Ele queria saber o que elas iam fazer. Então, ela seguiu as crianças. Certo? Muito bem. Aí, a terceira questão diz assim: o que o galo descobriu? Lembra o que foi que ele fez? Ele descobriu o que nessa história aí? Bora lá! Ele descobriu que as crianças iam brincar no rio, não era isso? Por quê, professora? Porque eles ficavam com calor, não era não? Bora lá! 4. O que o galo teve vontade de fazer? Será? Será se ele teve vontade de nadar? Foi ou não foi? Lembra aí dessa história? Ele teve vontade de dar um mergulho, não foi isso? Ele ficou com essa vontade também. Será se ele ia conseguir nadar? Vamos lá. Aí, na quinta questão, tem um trecho, não é? Tem um trecho dessa história que diz assim: só que o galo tinha medo, porque nunca tinha visto os parentes nadarem. Não é verdade? Mas, gente, o galo realmente não nada, lembra, né? Mas isso é um conto indígena, tá bom? Bora lá. Letra A. Por que o galo ficou com medo? Diga aí pra mim. Ele ficou com medo por quê? Bora lá, vamos descobrir. Porque ele nunca tinha visto seus parentes nadar, não foi isso? Ele não viu uma galinha nadar. Nunca ele viu, né? Então, ele ficou com medo de fazer isso. Bora lá. E quem eram os parentes do galo, minha gente? Quem era? Que ele tanto fala aí desses parentes. Era quem? Será que era um macaco? Não. Será que era uma galinha? Bora lá. Eram os outros galos e as galinhas, não era não? São os parentes do galo. Então ele ficou, ele sempre falava desses parentes. Então a gente sabe que os parentes dele são os outros galos e as galinhas. Muito bem. A sexta questão diz assim: quando o galo resolveu pular a água, o que aconteceu com ele? Eita, eu lembro, professora. Eita, professora, eu não lembro mais não. Então, se você não lembra, tem que voltar ao texto, não é isso? Toda vez a gente sempre fala isso. Se não lembra, volta ao texto, tá bom? Então, vamos lá. O que foi que aconteceu? Ele quase se afogou, mas conseguiu nadar, não foi isso? Ele conseguiu nadar. Muito bem. Eita, tia, mas essa história eu gostei. Eu também gostei. Quando eu li pela primeira vez, eu achei muito legal. Vamos lá. Aí, na sétima questão, ele diz assim: qual foi a reação dos galos e galinhas quando o galo voltou para casa? E por que eles reagiram assim? O que foi que aconteceu? Lembra? Aconteceu um preconceito aí. Um desrespeito, não foi não? Ó. Eles riam do galo, não foi? Porque ele não acreditava nele. Os parentes dele não estavam acreditando que ele conseguiu nadar. Porque galo não nada, não é isso? Muito bem. Oitava.
estava cansado, o galo resolveu fazer o quê? Me diga. Ele resolveu descansar um pouco embaixo de uma árvore. O bichinho estava cansado, não era não? Então ele queria descansar um pouquinho. Muito bem. Em 9, nós temos a letra A que diz assim: por que ele estava tão cansado? Por que será? Vamos lá? Porque ele tinha nadado. Olha aí, ó. Ele nadou muito. E aí ele ficou cansadinho. Muito bem. Aí nós vamos para a questão 10. Você sabe por que os galos costumam acordar cedo? Quem é que sabe? Eu acho que você sabe. Se você não sabe, pergunta aí para a mamãe. Mãe, por que os galos costumam acordar tão cedo? Porque eles têm o hábito de cantar antes do amanhecer, não é não? Quem é que já ouviu aí o galo cantar? Eu já ouvi. E meu filho também, quando ouve o galo cantar, ele fica tão maravilhado, porque meu filho acorda cedo, tá? Mas é muito legal a gente poder ouvir os sons da natureza, não é isso? Muito bem. E aí, a questão 11. O galo não desistiu de nadar, não foi isso? Isso significa o quê? Que ele é o quê? Me diga bem aí. Será se ele é persistente? Sim, né não? Ele não desistiu de nadar, então ele é persistente. Você vai marcar um X nessa daí, tá bom? Muito bem. Aí nós vamos para a questão 12. A 12 diz assim: os contos são histórias que têm uma sequência. É verdade? Tem um início, tem um desenvolvimento e tem um fim. Para uma história acontecer direitinho, tem que ter isso, né? Então, você iria pegar o quê? Você vai fazer o quê? Letra A para princípio, que é o início da história. Letra B, você vai colocar para o desenvolvimento, o meio da história, tá? E letra C, o fim da história. Como assim, professora? Olha aí no seu livro, ó. Tem aí vários parênteses, tá bom? Várias frases. São fatos que aconteceu nessa história. Você vai ter que organizar, tá bom? O primeiro aí diz assim: o galo voltou para casa e contou para os outros galos que havia nadado. Isso aconteceu aonde? Letra B, no desenvolvimento, no meio da história, certo? Bora lá. Próximo. O galo acordou no dia seguinte, quando os outros também acordaram. Isso aconteceu aonde? Foi no início? Foi no meio? Ou foi no fim? Você vai colocar a letra C, tá bom? Já foi lá no fim da história. Próximo. O galo reparou que as crianças saíam à tarde nos dias quentes. Isso aconteceu aonde? Foi no início? Ok, no início. Então você coloca A, tá bom? No princípio, tá certo? E o outro diz assim: o galo ficou com vontade de dar um mergulho. Isso aconteceu no meio da história, no desenvolvimento. Ok, muito bem. Muito bem, professora. Tô gostando. Ah, aí vem a parte melhor da aula de redação, que é a produção de vocês, certo? Professora, eu vou ter que fazer um conto indígena? Vai. Eu não sei, professora. Sabe? Sabe sim. Como é que você vai fazer? Olha aí. Você vai produzir um conto indígena sobre bichos que queriam fazer coisas que não podiam. Lembra na aula passada nós falamos do macaco que voava, que queria voar? Hoje nós estamos falando do galo nadador. São animais que querem fazer coisas que não faz na realidade, né? Então você agora vai ser esperto e esperta. Vai produzir o seu conto. Aí no livro tem algumas sugestões, tá bom? Tem algumas sugestões para você. Por exemplo, você pode criar uma história com o jabuti ou com o morcego. Eita, professora, mas o que eu vou fazer?
o jabuti, ele anda muito devagar, não é não? Mas você pode criar que o jabuti queria voar, para ele ser mais rápido, não é não? Você vai criar, você vai, usar a sua imaginação, tá bom? E agora nós vamos continuar nossa aula, mas com ortografia, tá bom? Ortografia do terceiro ano. Ah, professora, mas ortografia vai ser de qual livro? Muito bem, agora nós vamos usar o seu sistema Farias Brito, tá bom? Na parte de ortografia. Que parte, professora? Vamos lá? Abrindo nas páginas 46, 47 e 48 do seu livro dos Sistemas Farias Brito, tá bom? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer algumas questões para a gente revisar o conteúdo de ortografia, que é o R, RR, o R no meio, o R no final de sílabas, não foi isso que nós estudamos? Então, essas páginas aí é só para a gente revisar, para a gente relembrar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Na página 46, tem aí algumas palavras que pede para você sublinhar o R, onde apareceu o R, certo? Então, vamos fazer a leitura em voz alta. Leia junto comigo, porque a leitura faz com que você perceba o som do R, tá bom? Então, leia junto comigo. Vamos lá. Nós temos aí a palavra caroço. Então, você vai sublinhar, um R que aparece aí, tá? Depois tem ferrão, tá? Sublinhar 2 R's que aparece aí. Peru, apareceu um R, sublinhar. Professor, o que é sublinhar? Passar um traço debaixo da letrinha que está pedindo. A letra R e a letra RR. Burro, 2 R's, sublinhando lá, tá? Barriga, sublinhando os 2 R's. Birra, 2 R's. Urubu, um R. Correto, um R. Gurri, um R. Catapora, um R. Marreta, 2 R's. Jarro, 2 R's, tá? Corrimão, 2 R's. E poeira, um R, certo? Era para você sublinhar. Você falou junto comigo? Ótimo. Fale a palavra para você poder entender melhor o som dessas letras, tá bom? Bora lá. Aí diz assim, em qual lugar dessas palavras a letra R apareceu? Olha aí, o R apareceu aonde? Foi no meio? Foi no início? Ou foi no final de cada palavra? Bora lá? Foi no meio, não foi isso? No meio dessas palavras. Aí, como você leu em voz alta, que é muito importante, o que é que nós vamos fazer? Essas palavras aí que você falou, tem um som fraco ou tem um som forte? E aí, me diga aí. Fraco, né não? Muito bem. Por quê? Porque eu tô falando que só é as palavras que tem um R, certo? Bora lá. Vamos só voltar aqui, Um R, Caroço, por exemplo, não é? Peru, não é isso? Essas palavras têm um som mais fraco. Muito bem. Continuando. E depois dessas letras aí, dessa letra R, tem o quê? Tem as vogais, não é não? A, E, I, O, U. Tem as vogais, aparece sempre as vogais. Ou R ou os 2 R's vai aparecer depois as vogais. E aí, na próxima questão, pede para você formar palavras trocando um R por 2 R's. Eu coloquei algumas palavras que estão no seu livro, certo? Mas vocês vão fazer as outras, tá bom? Botei, por exemplo, aí, aranha, só tem um R. Mas se você colocar 2 R's nessa palavra, vai ser a mesma palavra? Não,
vai ser outra coisa. Arranha, tá bom? Muda o som, muda a palavra. Próximo. Carreta, só tem um R, mas se você colocar os dois, é a mesma coisa? Não, fica carreta, tá bom? Carreta, fica carreta, tá bom? Bora lá. Aí nós temos carinho, mas se eu botar dois R's, fica carrinho, não é isso? Veja que são palavras que parecem, mas não têm o mesmo significado. A outra questão era para você trocar também dois R's por um R só. Coloquei também algumas palavras. Carro, tirando os dois R's, deixando só um, fica carro. Muro, murro. Se você tirar um R, fica murro. E carreira. Se você tirar um R, vai ficar carreira, tá bom? Veja aí a diferença, tá bom? Se você errar uma letrinha, pronto, errou a palavra. E aí a outra questão diz para você encontrar palavras no diagrama, tá bom? Tia não botou o diagrama aí não. Você vai fazer aí, tá bom? Aí essas palavras que você encontrar, logo embaixo tem a coluna certa, o lugar para você colocar. R no início, você vai encontrar o quê? Relâmpago, relógio e rádio. São três palavras que você vai encontrar aí. R no meio de quê? No meio da palavra, não é isso? Tem enredo, honra e enrosco. Pronto. E o RR, você vai encontrar a palavra terra, serrote e garrafa. Professora, eu vou fazer isso daí no diagrama que tem aí e vai fazer nas colunas, tá bom? Vai botar essas palavras que você encontrar. Pronto. Então, eu só fiz o quê? Eu fiz algumas questões dessas páginas junto com vocês. Mas vocês vão fazer as outras questões, tá bom? Para treinar um pouquinho mais do nosso assunto, tá bom? Muito bem. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.